Olá, eu sou o Leandro Marçal, somos da Compliance Soluções. Estou aqui hoje com Antônio D'Andrea e Leandro Savinhago. A ideia é contar um pouco das histórias que a Compliance tem por trás da marca, por trás da empresa. Tem muita história boa. São quase 18 anos, né, Quase Leandro? 18 São anos. quase 18 anos e tem muita história boa para contar. Então acompanha a gente, vai ser um bate-papo super legal. Leandro, aproveitando que a gente está aqui falando desses quase 18 anos, conta pra gente como é que foi a fundação da empresa, como começou tudo. A fundação da empresa começou com a ideia de empreendedorismo do Daniel Santos, do Francisco e minha também, né? A gente trabalhava junto numa empresa de software voltadas para o agronegócio. E a gente, no início do projeto da nota fiscal eletrônica, estava vivendo uma dor muito grande nisso, que foi onde a gente teve a visão de se unir para empreender. A gente falou, no máximo, o que a gente vai fazer é conseguir os clientes do agro, que são usinas de açúcar e álcool e cooperativas, basicamente, ali, né? E fomos para cima. Fomos lá e vendemos e depois entregamos o produto aí para esses clientes. E no decorrer, vamos dizer, do primeiro ano, né? Bem antes de pandemia, né? Não, o primeiro ano foi Vivemos muito longe. Conta como foi o primeiro dia. o primeiro dia foi numa reunião na sala de empresa da empresa que a gente trabalhava. Foi bem simples mesmo. Vamos fazer? Vamos. A gente falou, ó, já tem um cliente então que vai comprar, Daniel disse, que era uma usina de Goiás, Edea, em Goiás. Perfeito. Fomos lá e venderam. Aí a gente voltou e conversou, ó, vendemos aqui, hein? Não tinha nem WhatsApp naquela época, era Messenger e Skype. Ó, vendi aqui. Agora nós temos que fazer, galera. Sentamos para começar a construir e entregar. Essa brincadeira da primeira fase, que foi 3 fases lá, né? Fase 1, nota fiscal eletrônica. Foi mais ou menos 3 semanas até fazer a primeira emissão em produção no cliente. 3 semanas de trabalho noturno e de final de semana. A gente se reunia no escritório da empresa que a gente trabalhava, se reunia na casa do Francisco, eu trabalhava à noite da minha casa e fizemos acontecer. Fomos lá entregar para o cliente na véspera do ano novo. O ano era 2008, dezembro de 2008. Dia 29 de dezembro a gente estava chegando em Edea, dia 31 a gente estava voltando embora. Olha, e é verdade que o servidor ficava no seu quarto? Depois que a gente comprou, sim, ajudou. Um servidor ficava no meu quarto, tá bom? Em cima de um computador. Quem roncava mais, ele ou você? Ah, você acostuma, mas eu acho que era ele naquela época. Hoje eu ganho. Que legal. E conta um pouco aí como foi entregar o primeiro cliente, como foi a emoção do primeiro Go Live, Leandro? Ah, foi uma satisfação incrível. Você tá aquela visão ali, você fala, nossa, agora eu vou dominar o mundo. De dominar o mundo, a gente entende alguma coisa, né, D'André? Conta um pouquinho, D'André, como foi a sua chegada na Compliance? Como foi essa nova fase? Foi bem legal mesmo, foi muito interessante. Eu estava em fase de transição de carreira, né? Trabalhei em empresas sempre complementares, né? Sistemas complementares a ERPs. E numa última transição, né? Estava buscando sair de uma grande multinacional, estava buscando empreender, estava buscando um software para a área fiscal, né? Para a gente fazer o que a gente chama de terceirização, o BPO, né? Um processo de terceirização da área fiscal. E um amigo me apresenta o Daniel Santos. O Daniel Santos vai até São Paulo, a gente faz um jantar ali no Vila Lobos, lá no América, não vou esquecer. E dali ele falou, legal, posso ceder o produto, mas aí ele olhou a minha capivara, viu que eu tinha alguma experiência na área, né, viu que eu tinha participado de empresas nacionais e internacionais fiscal, e ele falou, em vez de eu te ceder o produto, você não quer ajudar a gente aqui? Eu falei, Daniel, ajudar eu posso, mas se for para ser sócio, igual, né? Porque assim, já ajudei bastante empresa, tenho uma história aí de sucesso, né, na questão fiscal e tributária. Se você topar, legal, vamos Dominar o para mundo frente, junto. vamos dominar o mundo.
Aí ele falou, peraí, eu tenho que voltar para Ribeirão e eu deixo perguntar para o meu sócio, para o Leandro e para o Chico. No dia seguinte ele liga, o pessoal aqui topou, qual que é o próximo passo? Falei, cara, o próximo passo é saber se é verdade tudo que você me contou, se o teu produto é nuvem mesmo, se o teu produto é bom, se está tudo legal. Falou, legal, o que a gente faz? Falou, então na segunda-feira eu vou ver se um amigo pode ir até aí para validar se é verdade o que vocês contaram, né? Você sabe que eu não sou da área de tecnologia, sou da área de estratégia, e eu conhecia quem? Você, né? Que também estava em transição, né? De uma empresa para outra. Eu falei, Marçal, e aí, cara, você já foi? Não fui, estou em transição. Já assinou? Não assinei. Cara, faz um favor para mim, vai até Ribeirão, eu te pago a passagem, te pago cerveja, te pago tudo. Vai lá ver se é verdade, olha a história. Gente, eu gosto muito de cerveja. Quando eu pago com o cartão de crédito do André, vocês não imaginam, topei na hora. E foi isso. O Marçal veio para Ribeirão, veio conversar com o pessoal. Segunda ele ficou aqui, terça ele ficou aqui. Falei, cara, tá bebendo muito, né? Deixa eu ver como é que tá o cartão de crédito. Aí da terça ele liga, olha, André, vem para cá, o software é legal pra caramba, diferente de tudo que eu já vi, vem para cá. E quarta-feira eu cheguei. Na quarta-feira eu cheguei, pra vocês terem uma ideia como foi rápido, até sexta-feira a gente já tinha negociado, né, a forma que a gente ia trabalhar, as condições de evolução do negócio, e a gente já estava já com um negócio novo rodando a partir de sexta-feira. Então, vamos lá para criar uma nova empresa, o CNPJ, fazer todo esse processo burocrático, né, dessa junção. E o que aí a você gente começou uma percebeu nova aí, jornada. André, das habilidades de todos os sócios, de quem estava lá nesse momento, como foi a composição societária, quais foram as habilidades que chamaram a atenção, que te trouxe para um momento de que a gente poderia trabalhar junto? O que se complementavam os sócios? Conta um pouco para o pessoal conhecer. Para começar, a gente tinha um cérebro ali importantíssimo que concebeu o produto, que é o Leandro, né? Então, assim, né, toda a mágica, né, do que a gente faz e os grandes diferenciais que a gente viu estavam ali no Leandro. O Daniel é um espírito empreendedor, né, uma visão também de negócio muito, muito importante, e o Chico, uma pessoa que jogava muito bem na parte de estruturação. Então, ali me chamou muito a atenção quando eu olhei um documento, assim, uma empresa com essa história, né, assim, ainda pequena, né, já com um volume interessante de clientes, mas já tinha ali um documento que parecia um documento de conselho, de tão bem estruturado e organizado as informações. Até hoje, você não sabe, mas até hoje eu guardo aquele documento lá como um histórico. Lá em casa tem lá esse histórico, para mim foi um marco. Eu li aquele documento e falei, isso aqui está melhor do que até as empresas grandes que eu trabalhei. Então, isso me chamou a atenção. De outro lado, no nosso caso, né, e do Rodrigo que estava chegando, é a tua capacidade de vendas, né? Então, assim, para quem não sabe, né, a gente trabalhou junto, o Marçal era desenvolvedor, e um dia, né, a gente tinha alguns eventos na empresa, eu era diretor de uma empresa grande da área fiscal, e um dia eu pus lá um anúncio de contratar um vendedor, ele me liga, eu quero ser vendedor. Eu conheci ele das corridas que a gente fazia na empresa, né, a empresa patrocinava corridas de rua. Falei, Marçal, você é desenvolvedor, você é técnico, né, de ABAP, de SAP, o que você quer fazer com vendas? Não, mas eu queria pivotar minha carreira, eu queria fazer um negócio diferente, eu quero uma carreira gerencial mais executiva. E eu lembrei que nas corridas, falei, para um desenvolvedor, ele é muito conservador, contava cada história, que era história de vendas, como é que ele se relacionava com o mundo, né, de um modo geral, era muito perfil vendedor. Falei, eu acho que dá para dar uma chance. E ele veio para a minha área. E quando você chegou em um ano, você foi o primeiro vendedor, no outro ano o primeiro vendedor, ou seja, né, não é só um high potential, né, mas também conseguiu resultados impressionantes. Então, assim, voltando para a tua pergunta, o que eu vi naquele momento, né, no instante zero, né, da nossa chegada, a gente chama Compliance 2.0, 1.0 fundadores, 2.0 a nossa chegada, tinha um baita vendedor, então uma competência maravilhosa, né, que trouxe realizações não só nessa história, mas também na compliance. Foi realmente um motor muito grande que nos trouxe até aqui. As habilidades foram importantes, Leandro, para o crescimento da empresa? O que cada um podia se complementar entre os sócios? Sim, a habilidade de todos foi extremamente importante. Cada um tinha a sua habilidade que se juntava com a do outro para poder chegar a um resultado final, um bom resultado ali para os nossos clientes ali. Eu entendo isso ali, ó. É o D'André complementando na estratégia, o Daniel na liderança, o Chico na parte administrativa, o Marçal na questão de vendas, não sei se eu falei mas na questão de produto.
Alguém tem que encher a laje, né, André? Alguém tem que chegar. E o Rodrigo na questão, né, de pessoas e Rodrigo de propósito. Pessoas e propósito, Que correto. tem ali não só um conhecimento, né, além de um coração gigante, né, um conhecimento muito grande, né, dessa área, e cada vez mais ele tem se aprofundado nisso, né, na questão de trazer harmonia, de trazer esse olhar, né, para os colaboradores e também para os clientes. André, você falou a palavra harmonia. Leandro, você acha que essa é uma palavra que pode definir o que ligou os sócios e fez com que a empresa chegasse onde chegou? Sim, sim. A harmonia é a chave do nosso sucesso aí. Apesar de divergências ou não de ideias, ok? A gente sempre chegou num consenso olhando o que é melhor para a empresa e para os nossos clientes. O que é mais importante ali, a gente colocava na frente ali, acima dos nossos CPFs. Vou confessar uma coisa. Quanta briga entre sócios, quanta pancadaria. Mas sempre o tom foi de harmonia. E essas diferenças, por que tem pancadaria, né, numa sociedade, né? Porque cada um pensa de um jeito e cada um quer colocar a sua posição como uma posição importante. Só que o que acontece? Essa complementaridade que faz com que essa soma chegue em algum lugar. E na hora que tem essa pancadaria, não é uma pancadaria... É pro bem, né, André? Não é pancadaria de melhorar a empresa, de gritaria, não, é uma pancadaria de argumentos, né? De troca de argumentos. E como o princípio básico dessas conversas é buscar harmonia, então essas diferenças se transformavam em melhores decisões, e o que nos trouxe até aqui. Então, nesse sentido, né, eu usei um termo forte para provocar, né, para acordar quem ainda tiver... Né, quem não chegou no podcast Quem não chegou ainda. no podcast ainda, essa pancadaria é do bem. Então, que era pautada, né, num alicerce que é a harmonia. Então, foi muito legal e tem sido assim desde então até hoje. E então, já que a gente está falando dessa história bacana, dessa harmonia, de pancadaria, né, de muita coisa diferente, qual que você julga, Leandro, que foi o momento mais difícil da história da compliance? Nossa, é difícil você falar de um momento, né? Empreender é um risco. E vamos dizer, né? O período todo de compliance é difícil, porque você está cuidando de clientes ali. E no nosso caso aqui, faturamento, uma informação muito sensível, que é a área fiscal, contábil, que pode gerar multas nos clientes ali. Então a gente olha disso, eu pelo menos, de uma melhor forma possível ali. Eu olho, tem que trabalhar para entregar resultado para o meu cliente ali, seja em produto, seja em serviços ali. Acho que um momento difícil, acho que A pandemia foi um momento sempre... difícil, né? Acho que foi o mais difícil ali que separou as pessoas, né? Fez a gente, todo mundo trabalhar em home office, aprendeu a usar câmera, aprendeu a usar reunião virtual ali, teleconferência, home office. Então, acho que esse foi um momento difícil ali, para a empresa em si. Eu sinto que num momento ali, né, alguns meses de pandemia inicial ali, né, as ações que a empresa fez com as pessoas, de unir, fazer um momento musical lá, que a gente trazia um músico, que também estava... Café com música. Café com a música, com um músico ali, que para eles acho que devia estar um momento muito pior que pra gente, né, não conseguia trabalho de jeito nenhum. A gente inovou, vamos dizer assim. Não, vamos contratar ali também um músico ali, amigo nosso ali, para tocar, para ganhar um dinheirinho dele, que ele não está ganhando nada. Vamos compartilhar ali. A gente fazer nossos happy hours de sexta-feira, todo mundo com câmera aberta, mais de 50 pessoas ali, um tomando cerveja, o outro água, um comendo frango frito, o outro lanche, o outro macarrão, e tava tudo... Era uma hora e meia de muita descontração. Você julga, André, que a pandemia foi um momento importante para a história da compliance? Essas mudanças, como a gente reagiu, né, que me lembro que a gente se recusou a demitir gente, né? A gente fez um pacto entre a gente que a gente ia sangrar o caixa da empresa, ia pegar empréstimo, mas não ia demitir ninguém. Fizemos um trabalho, acho que de hora reduzida. Você acha que foi um tratamento humano que a gente fez com as pessoas? Isso foi um pivô, uma alavanca para o crescimento, André? Sim, eu acho que foi um momento sensível para todo mundo, né, no mercado em geral. Acho que todo mundo sofreu, né, de um modo geral. E o que a gente fez, né, enquanto sócios, né, com essas questões, né, com
uma complementaridade entre os sócios, a gente parou para sentar, entender o que, que a gente ia fazer, a gente começou a fazer reuniões diárias, mas a gente também combinou esse jogo, o que, que a gente faz? Aí, vamos olhar para as pessoas, para clientes, o que, que a gente faz nesse momento, né? Tem aquele primeiro medo, né? Todo mundo acho que deve ter compartilhado com isso. O primeiro medo é, pô, será que a empresa aguenta? O que, que vai acontecer, né? Será que eu sobrevivo também? Porque tem, fora essa questão, né, de tudo parado, tem a questão da saúde, as preocupações pessoais com família, nossa, com os nossos colaboradores, né? Então estava todo mundo num momento sensível. E ao sentar todo mundo junto e começar a olhar, cada um começou a assumir alguma missão, né, cada um de nós, né, para buscar alternativas de faturamento, buscar formas como a gente poderia tá nos reunindo, ter produtividade. A gente começou a se reunir direto, né, todos nós de manhã, depois envolvendo os colaboradores. Eu acho que foi um movimento muito forte, né, e de sensibilidade, né, dos sócios e também de, vamos dizer assim, de não só de empatia também com os colaboradores, mas chamá-los também para essa realidade. Todos também estavam sensíveis, mas todo mundo entendeu que tinha que realmente fazer o seu melhor. E aquilo trouxe uma união muito grande entre nós, sócios, e entre também os colaboradores, que enxergaram que juntos a gente poderia superar. E assim, grande surpresa, né? Assim, acho que para todos nós. Então, todos se tornaram mais produtivos, todos se tornaram mais colaboradores entre si. E acho que se foi o momento de todo mundo dar a mão, ninguém largou. E foi assim que a gente veio superando esse momento difícil, né? Que a gente passou no planeta, né? Isso é bem verdade, André. A união de todas as pessoas da compliance nos fortaleceu muito ali juntos. A união, que é uma palavra que está na nossa camiseta, né? É um dos lemas Sim. da empresa, né? E essa união transformou, né? Essa união trouxe inovações, trouxe ideias. A gente tentou uma série de iniciativas, né? Desde melhoria, né? Das questões de produto, melhoria da forma como a gente também poderia estar atendendo os nossos clientes. Algumas inovações também surgiram nesse momento. Eu acho que é um conjunto de fatores que trouxeram a gente até para um momento muito grande, até de crescimento. A gente acabou daquele medo inicial, né, de que todo mundo achava que ia morrer, né, pessoalmente, enquanto negócio, veio para um momento de inovação, de crescimento, de colaboração, de união. Foi uma coisa realmente surpreendente, né, que a empresa inteira conseguiu. Acho que é um mérito de todos, não é um mérito de sócios, de quem estava ali na frente, mas é o mérito de todo mundo que estava ali, todos os colaboradores, 100% deles estavam juntos, se abraçou, de mão dada. É isso, a gente se abraçou virtualmente, né, que não podia se abraçar. Sim, A verdade. gente se abraçou e foi muito interessante mesmo. Você falou uma palavra para aproveitar para o meu gancho, André, você falou de crescimento. Então, Leandro, em que momento que você viu algum sinal, falou assim, agora a compliance está crescendo? Acho que desde a chegada de vocês, de 2014, né, abriu uma porta da estratégia ali, um planejamento que, querendo ou não, num primeiro ano juntos, né, a gente fechou 19 clientes ali, que é um sucesso ali, foi um sucesso. Nunca tínhamos feito isso ali, 19 projetos simultâneos, um monte de entrega nova para fazer e conseguimos vencer isso. Primeiro ano começou em junho, né? E a Isso, gente junho até de julho não tinha posto o bloco na rua porque a gente estava fazendo um planejamento. A gente estava alinhando o foco para onde que a gente ia apontar. E julho começou a corrida. Os primeiros 6 meses foi 19, acho que no primeiro foi 29, não foi em primeiro 12 de julho a julho? 29 clientes. Realmente é um número... E em todos esses anos juntos aí, a gente cresceu juntos mais de 600%. Temos que até atualizar esse número, né? Se for colocar aí, já passou de 700. Aí, eu acho aí, tá bom? Mas nós crescemos juntos aí. E continuamos. Querendo ou não, a gente consegue entregar um bom resultado, seja em produtos e serviços para os nossos clientes aí. E o que você acha, Leandro, que diferencia nesses produtos e serviços que você mencionou a compliance do mercado? O que você colocou no produto, o que você criou que realmente fez a compliance diferente? Okay. Nós podemos dizer sobre produto que ele é bem flexível e democrático para qualquer tipo de negócio, qualquer nível de negócio. Mas eu entendo e acredito que o nosso principal diferencial está no nosso atendimento humanizado pelas nossas pessoas lá dentro, seja suporte, que está atendendo o cliente diariamente, a sustentação, né? O produto, o nosso backlog, né? Vamos dizer, não vou falar back office, né? Mas toda a parte de infra, desenvolvimento,
Ali, vou falar também, comercial, parceria, os customer success, o atendimento humanizado da compliance, acho que é o principal diferencial nosso. Que problema vai sempre ter. É sistema, dá problema. No nosso caso, é legislação, é obrigação fiscal, o governo muda. Depois que arrumou, o governo muda, né? Depois que arrumou, ele muda de novo. Às vezes é difícil entender o que ele quer dizer para a gente entregar, mas aí vem na frente o nosso atendimento humanizado, nosso fator humano que faz a diferença para os clientes. Então, o que eu queria complementar, Leandro, no que você falou? Quando a gente chegou lá em 2014, a gente viu um produto que nasceu na era da digitalização fiscal, um conjunto enorme de diferenciais com relação à concorrência. E o Marçal, eu lembro que você falou, D'Andrea, você não acredita no que eu vi. Conta um pouco como é que você olhou, o que você viu, Deixa eu voltar a pergunta agora para você. O que você te encantou para você ter me chamado tão entusiasmado na terça-feira para vir para Ribeirão e a gente seguir essa jornada? Quando a gente fala de solução fiscal, a gente tem sempre uma dor em qualquer projeto que chama integração. Aí você imagina que a gente trabalhava no mercado na época, né, D'Andrea, que tinha 3, 4 produtos para poder fazer as entregas. Mesmo sendo de uma única empresa, eram 3, 4 plataformas tecnológicas diferentes. E a compliance tinha uma base única. Isso fazia muita diferença. E não só a questão da base, como as questões da regra de negócio, das validações. Então, quando fazia, por exemplo, a emissão da nota fiscal, que ela chegava no compliance, validava aquilo que ia entregar no SPED no final do mês. E eu me lembro, D'Andrea, de um dia que a gente estava batendo lata por aí, e a gente se deparou com um cliente, né? Você é um colhedor de histórias, né? E de cases de sucesso. E eu me lembro, acho que esse foi o primeiro case que a gente colheu, inclusive. A gente sentou na frente de um cliente e ele falou uma frase pra gente. Falou, ninguém faz o que a compliance faz por mim. Conta aí, D'Andrea, essa história. A gente chegou num cliente, uma grande refinaria, né, de sal. A gente sentado ali, o pessoal de TI, ele começou a contar pra gente, né, o que a gente ajudava ele no dia a dia, né, não só na questão de tecnologia, na interação até com o usuário, que estava muito feliz. E ele meio quase que chorou, né? A gente se olhava, falei, mas o que ele está falando? Falou, ninguém nunca fez o que a compliance tem feito por mim, né? O que melhorou a vida dele, o que ele conseguiu dormir melhor, ter menos atribulações, o usuário tinha muita liberdade, e ele, então, enquanto TI, conseguia prover um serviço melhor, e ele conseguia ter um nível de satisfação, estava super feliz da vida, esse cara estava quase chorando. Aí tinha lá um outro executivo que comentou com a gente, pô, olha, aqui a gente reduziu assim, praticamente para uma pessoa, de tão automatizado que os nossos processos ficaram, né? Então, assim, ficou muito mais simples a gente trabalhar, a gente conseguiu um ROI muito rápido, porque a gente conseguiu ser mais eficiente em termos de equipe, e a gente conseguiu fazer um processo de entrega com risco praticamente zero. Zero não existe, né? Mas assim, ele falou assim, a gente nunca mais teve problemas de nenhuma natureza com relação a qualquer tipo de fiscalização. Então, assim, foram coisas que foram despertando na gente, né? Assim, o que a gente já estava entusiasmado, a cada conversa com o cliente, a gente saía mais entusiasmado e a gente tinha mais um caso de sucesso. A cada sentada com o cliente, a gente saía já com um plano de fazer algum case de sucesso por escrito, ou um depoimento em algum evento. Foi muito legal essa jornada ali no início, né? Me lembro do Rio. A gente foi para o Rio, você falando de cada sentada um case, a gente trouxe um case de São Paulo para fazer uma apresentação lá na Fogo de Chão do Botafogo, lá no Rio de Janeiro. A gente trouxe um case de São Paulo, fizemos uma apresentação. Uma pessoa que estava sentada comprou o produto. Na segundo evento que a gente fez no Rio, essa pessoa deu depoimento. Outra pessoa que estava sentada comprou o produto. Cada vez que a gente ia para o Rio de Janeiro, trazia um case novo e trazia pelo menos mais um cliente novo. Você lembra disso? Sim. É maravilhoso, né? Quando você trabalha com um bom produto, com uma boa equipe, né? Com uma boa estratégia, foram anos aí maravilhosos, né? Desafios sim, mas assim com muita recompensa também, né? De você poder ver o brilho no olho de quem estava utilizando, né, a solução, de quem estava sendo atendido por uma equipe boa, né? Então assim foi e tem sido muito legal, né? Essa jornada. Muito bom. E agora vamos falar um pouco de futuro, Leandro? Como que você enxerga o futuro do setor, o futuro da compliance, o papel disso, né? Quais são as próximas ondas tecnológicas, né? Você como CTO, que você está enxergando aí? Conta pra gente. A gente vive, apesar da reforma tributária, né, constantemente com alterações do governo, melhorias. Eu entendo que no decorrer dos próximos anos, com a reforma tributária,
a tendência é realmente simplificar. Aonde vai estar o nosso diferencial ali? Algumas obrigações fiscais vão cair, vão sair de linha, não precisam mais ser entregues. Mas novas surgirão. É onde a gente vai trazer a inovação. Quero destacar aqui, agora em março, estamos lançando a Natasha na Oracle, com clientes, com parceiros presentes. Em breve, vamos estar trabalhando aí também com um produto lançando, né, um produto para ajudar o cliente a entender melhor o fluxo de caixa dele, agora que ele está pagando o imposto na frente, né, como que isso vai ficar, como ele tem que trabalhar com a gestão de fornecedores dele, de quem ele tem que comprar. Então a gente já tá, em breve aí outro lançamento, né, Marçal, para ser feito aí. E constantemente a gente entregar a inovação. Vou sempre repetir isso. A gente tem que sempre ouvir o nosso cliente, sentir o que está doendo agora, qual que é a sua dor aqui. Nossa, a sua dor é a mesma do outro lá. Vamos se unir juntos, clientes, aqui, vamos criar uma funcionalidade nova, um recurso novo, um produto novo para te atender nisso. Então eu enxergo muito disso. A inovação é o nosso futuro tecnológico aqui. A IA vai ajudar muita gente aí, mas temos que estar sempre evoluindo, inovando, entregando resultado para o cliente. Vou aproveitar que você falou da Natasha, é Natasha com X. E a gente está no momento agora de pré-lançamento, então aproveito para dizer que a gente vai transmitir ao vivo esse pré-lançamento, vai ser no dia 12 de março agora, no Oracle Innovation Center em São Paulo. A gente vai fazer a apresentação dessa que vai ser a primeira IA fiscal do Brasil. Então acompanhe, vai ser uma coisa muito bacana. Ela já tem um rosto, ela já tem um desenho. Hoje, se fosse a Compliance fosse uma pessoa, seria ela, D'André? Ah, com certeza. Foi uma sacada muito legal, né? Todo mundo trabalha com IA, né? Virou uma palavra de ordem, aí todo mundo fala de IA de um modo geral, mas assim, o que exatamente se propõe esse IA, quanto que ela agrega de valor, né? E normalmente a área fiscal, né, como a gente fala, né, você fala principalmente, é sempre, né, o pessoal, uma coisa um pouco mais pesada, né? Então a ideia de colocar, né, uma mulher, né, como a nossa IA, né, e o nome Natasha com X foi sensacional, né, do time, né, ter tido essa sacada. E o principal foco é como que essa Natasha vai agregar valor, né? Efetivamente resolver uma série de processos de uma maneira mais simples, mais rápida, mais eficiente, dando aí mais liberdade para que as pessoas que trabalham nessa área fiscal consigam refletir mais sobre a análise desses dados. Mas a geração e o trabalho mais operacional, não tenho dúvida que a Natasha vai ajudar demais aí nesse processo. A Natasha para os nossos clientes vai ser um assistente fiscal. Vai ajudar o usuário, né? Porque a geração brasileira não diminui, ela só cresce, né? Sim. É sempre mais coisa, mais coisa, mais coisa. Então, alguém para ajudar a área fiscal, né, ainda que seja um assistente virtual, né? Vai ser muito importante para os nossos clientes. Tenho certeza que nesse mercado a Natasha vai fazer bastante diferença. Bom, a gente aqui está quase acabando. Teve algumas palavras que me chamaram bastante atenção hoje. Dentre elas, falou de empreendedorismo, né? Eu vi o Leandro contando um pouquinho. Eu sei, André, que você também é um empreendedor. Eu queria pedir, né, para que vocês, se vocês pudessem dar um conselho hoje para quem está começando, qual seria? Nesse futuro, nessa tecnologia, tudo que está acontecendo, qual conselho você daria para o Leandro de 18 anos atrás? Acho que eu daria o conselho, né? Se eu fosse dar para mim mesmo, né? Acredite, continue persistindo, que foi as ações lá, você está certo, está no caminho certo, está realizando seus sonhos, está empreendendo. Então continue empreendendo, continue estudando, trate o seu emocional e acredite primeiramente em você junto com a sua equipe. Acredite, seja equipe colaboradores, sócios, vocês vão conseguir chegar do outro lado. Trabalhem em harmonia. Esse é o principal, vai. Eu me lembro até de uma frase no nosso último planejamento estratégico que saiu, que foi: não se pode vencer quem nunca desiste, né? Correto, não se pode vencer quem nunca desiste. É isso aí. Você, D'André, o que você falaria
pro D'Andrea de 18 anos atrás, não, no seu caso um pouquinho menos, né? Você entrou junto comigo em 14, sei lá, uns 12 anos atrás, D'Andrea, o que você falaria para ele? Eu acho assim, acredite, né? Primeiro, né? Acredite em você, né? Esse primeiro ponto e nunca desista. Esse é o primeiro passo. Depois trabalhar sozinho, ninguém chega a lugar algum sozinho, é difícil. A gente nasce, né, dependendo de pessoas e vive dependendo de pessoas. Então, não tenho dúvida de que trabalhar com pessoas, né, é uma habilidade fundamental para quem quer realizar qualquer coisa, né? Se você quer empreender, então isso é mais ainda desafiador, né? E os problemas virão. Eu tenho estudado e escutado muita coisa, né? Então, a questão de coisas interessantes, né, que eu estou lendo, né, ultimamente, você tem que se apaixonar por problemas, né? Então, se tem um problema, aquele problema é para você. Então, e a outra coisa que é muito importante também é você não procurar um culpado, porque no meio de qualquer conversa a gente sempre tem essa tendência de achar alguém que é culpado. Na hora que você tem alguém que não é responsável por alguma coisa, né, que se você não é responsável por isso, por aquilo, eu já vi uma outra história interessante, se eu não sou responsável porque alguém que fez, alguém que sugeriu, alguém que me fez fazer, então eu sou o quê? Um irresponsável? Não, se você não trouxer a responsabilidade para você, mesmo que você ache até que não seja responsável por tudo, mas você não tem ação. Então, na hora que você traz a responsabilidade para você, aí você, de fato, pode fazer alguma coisa. Então em alguns momentos lá atrás, eu achava que alguém era culpado ou responsável por alguma coisa que não tinha nada a ver com isso. Na hora que você muda esse mindset, se eu tivesse esse mindset, que é a tua pergunta, não, você é responsável. Se tem um problema, se apaixone por ele para você resolver, que chegou para você, é porque você está pronto para resolver ele, aí as coisas mudam e você consegue ter resultados muito melhores nessa linha, porque é você que tem que fazer. Eu achei que você ia responder, coloque a lousa no quartinho do André. Foi bem, eu estava falando com a Rosália, minha esposa, antes de vir para cá, e ela falou, eu lembro, né, aqui você, o Marçal, desenhando as coisas na lousa, a gente entrava e ia para o andar lá do escritório da casa, depois aí começou a entrar colaboradores, antes a gente estar com o escritório em São Paulo, sempre foi ali um baita desafio, né? Não só para a gente, mas para ela também. Tinha os filhos pequenos naquele momento, meus filhos hoje estão maiores, trabalhando, mas assim, Rosália, obrigado. Você tem uma baita paciência e continua Obrigado, tendo. Rô. Muito legal, obrigado pelo apoio de lá e até aqui. Então obrigado pela paciência com esses dois conversando até meia-noite. Era de domingo a domingo, não tinha folga não. E olha o que tinha de cafezinho aí, meu. Coitada da Rosália. Depois compramos uma máquina, né, André? Não aguentava mais fazer cafezinho. Máquina. Depois a gente fez um monte de coisa ali também. A gente preparou, não um podcast, mas a gente preparou pitches, né? Você não comentou, mas acho que é legal. A gente, em algum momento, lá em 2016, a ideia do Marçal, vamos participar de um programa da Endeavor, Scale Up, né? Conta aí pro Marçal como é que foi a ideia e o que a gente fez. Tem que fazer pitches ali para gravar vídeo, etc. Né? Tem até umas fotos dessa aí. A gente gravou alguns vídeos para entrar. Hoje, acho que está até menos na moda isso, né? Mas antigamente tinha aqueles negócios de competição de startup, né? Startup do ano, aquelas coisas tudo. E aí eu vi um anúncio da Endeavor, né, que estavam selecionando 35 mais uma empresa que já estava lá, e mais 35 empresas para serem mentoradas. E tivemos 1.200 participantes e no final escolheram 35 e nós fomos escolhidos como uma empresa inovadora. Esse produto maravilhoso que o Leandro fez, né? Com depoimentos dos nossos clientes, a Endeavor se interessou por nos dar mentoria. E a gente participou, né, de uma escola, né, de como fazer, como empreender. A gente que nunca tinha tido uma empresa anterior, né, André, né, Leandro? E a gente pegou esse momento, Endeavor, aprendemos com as nossas mentorias e lições importantes, para onde o mercado estava vindo. Vale mais, acho que, sei lá, que o MBA da vida, né, André? Ter mentores como a gente teve. Acho que foi um momento importante para a empresa mesmo. E dá um orgulho saber que a gente concorreu com 1.200 startups e fomos escolhidos como inovador. Que inovar na área fiscal é uma coisa difícil, né? É o governo que dita a regra. Então, como que você tem inovação num mercado como esse? E a gente conseguiu mostrar isso e ser selecionado. Realmente, a história boa essa aí também. E, bom, nosso tempo já se foi. Vou agradecer mais uma vez a participação de vocês. Obrigado, André, por ter vindo de tão longe, né? Veio lá de São Paulo para participar do podcast. Obrigado, Leandro, pelo seu tempo. Sei que a gente está no dia a dia, na correia da operação, no último dia do mês. Então, é realmente pesado o dia a dia. Eu agradeço o seu tempo de vir aqui falar um pouquinho com a gente. Para quem está seguindo, aguarde os próximos episódios. Ainda tem muita história boa por aí. Meu nome é Leandro Marçal, eu sou da Compliance Soluções e aguardo vocês.